Agora vamos trazer um tema que está pegando aqui no Brasil, que é essa escala 6x1. Tomou conta das redes sociais, tomou conta do discurso político, dos plenários, da oposição, da situação. Todo mundo está discutindo só isso agora. E a gente acompanhou uma manifestação hoje aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. A deputada Erika Hilton, que está encabeçando essa proposta, ela esteve aqui, participou junto com os trabalhadores ali que foram até aquele local. A gente tem até imagens para você que nos acompanha dessa manifestação que aconteceu hoje em São Paulo. O pessoal aproveitou esse dia de folga ou feriado para fazer esse protesto. E eu quero saber de você, Fábio Piperno, a partir dessa mobilização, que promete aumentar não só nas ruas, mas também nas redes sociais, como devem ficar governo e também oposição? Porque, assim, várias figuras importantes da direita e que hoje simbolizam a oposição direta ao governo federal, já trouxeram manifestações de cara que eram contrárias à mudança da escala. Queriam que houvesse a manutenção da escala 6x1 e eram extremamente contrários, por exemplo, a uma escala que fosse de 4x3, o que eu acho muito difícil porque a que está sendo mais crível nesse momento seria uma escala que trouxesse 5 dias de trabalho por 2 de folga, não necessariamente no fim de semana, porque tem alguns setores que demandam um movimento maior no fim de semana, ou seja, isso também necessitaria um atendimento mais focado ali, o que poderia ser resolvido com uma escala. Mas essas figuras da direita também passaram a ser cobradas por parte de seu eleitorado que hoje faz a escala 6x1 e que fala, eu não estou aguentando mais. Então isso acaba pegando um debate também muito pessoal, Cada um vai trazendo a sua história, o seu cansaço, a sua concordância ou discordância a partir disso, independentemente de ideologia política. E de que maneira que isso, Piperno, deve mobilizar ambos os espectros políticos? Isso, sem dúvida nenhuma, vai gerar algum tipo de mudança. A gente ainda não sabe qual vai ser o formato da mudança definitiva. Quando eu vi, há 3 dias aí, um vídeo do senador Cleitinho, arraigado defensor das posições mais à direita, defender a mudança, falei, bom, então realmente é um tema que está tocando o outro lado também. É o peso da rede social, É lógico, deixa de ser uma questão meramente ideológica para exatamente conquistar outros segmentos. E com isso a Erika Hilton, e provavelmente não tenha sido aí a intenção dela, mas mostra, inclusive, para a esquerda que a esquerda não pode se desprender, não pode se distanciar de pautas econômicas como andou fazendo. Quer dizer, tem que conversar sobre pauta econômica e não ficar priorizando, por exemplo, linguagem neutra. Até porque o PT acompanhou tudo isso na arquibancada, só assistindo. É o partido que mais até então disse se preocupar com questões trabalhistas e de repente viu uma aliada do PSOL promover esse tipo de debate que está tomando conta de tudo, da rede social, do Congresso, do bate-papo no dia a dia. Ou seja, quando vem um movimento muito forte assim, é porque a situação realmente escalou para algo que entrou na lista de importância das pessoas. Continue, Piperno. Você tem toda a razão, exatamente. O PT ficou naquela posição de, vamos acompanhar a distância e tal aqui das tribunas para ver o que vai acontecer. Agora também, inclusive a sociedade talvez entenda até que o PT entrou atrasado nisso aí. Mas o fato é que vai haver algum tipo de mudança. E veja, todas as mudanças nessa relação capital-trabalho aqui no Brasil, independentemente de qual o nosso posicionamento, todas essas mudanças elas não aconteceram de forma suave. Sempre houve muito debate e negociação, como vai acontecer agora. Vamos acompanhar um trecho da fala da deputada Erika Hilton. Outros países do mundo com economias fortes já mudaram a sua escala de trabalho e seguem firmes. Estudos nos apontam que a diminuição da jornada de trabalho melhora a produtividade, porque o trabalhador está descansado, porque o trabalhador tem bem-estar, porque o trabalhador conviveu com a sua família e quando volta ao seu trabalho, volta mais feliz. Gustavo Segre, você já se posicionou de maneira contrária a esse projeto. E eu gostaria que você explicasse quais são as questões que te preocupam nessa proposta. Tem um monte, vai durar 3 dias para explicar todas, mas vou tentar resumir. A gente vai girando e você vai trazendo umas pitadas. A primeira, falar de 6x1 está errado, no conceito está errado. Ninguém trabalha
48 horas semanais estão trabalhando. O máximo da lei é 44. Isso significa segunda a sexta e, eventualmente, 4 horas no sábado em outro lugar. Quando começou essa situação de descanso de sábado e domingo, é porque juntaram as questões religiosas judeus, que tinham o descanso de sábado, com as católicas que tinham descanso domingo. Aí o primeiro que colocou uma redução de 44 horas semanais foi em 1926, o Ford, que ele estabelecia: eu deixo as pessoas descansarem para que estejam melhores, para que produzam mais, mas devemos lembrar, ele que começou com a melhora da produtividade quando fez aquela escala de produção em série. Quando a gente avalia hoje, e eu escutei com muita atenção a deputada, que certamente não contrata ninguém com dinheiro dela, e aí você observa, França, vamos tomar um exemplo, França, não dá para comparar países desenvolvidos com países em desenvolvimento, como é o caso brasileiro. Não tem nenhum estudo, nenhum. E eu gostaria que, se alguém tivesse, por favor, me mande e eu me retifico publicamente, que mostre que a redução de jornada de trabalho aumenta a produtividade. Não tem, não existe isso. E quando você avalia o caso francês, que diminuíram para 35 horas de trabalho, você já vê que essa lei permite a negociação de empregado com empregador para que ele, se quiser, possa trabalhar mais. Então, não entendi. Se é para diminuir o tempo de trabalho, por que dá essa permissão para aumentar o tempo de trabalho pagando mais? Quando você tem uma quantidade de produção de uma pessoa e você diminui o tempo de produção com o mesmo salário, você está diminuindo a produtividade. Produtividade, do ponto de vista acadêmico, é produzir o mesmo que o piperno faz, com a mesma qualidade e um custo menor. Outra opção, com o mesmo custo, com a qualidade maior. E a outra, a melhor de todas, é o mesmo produto com uma qualidade maior e um custo menor. Se não tem nenhum estudo que prove isso, porque eu não vejo uma pessoa trabalhando 4 ou 8 horas a menos, dizendo, como eu vou trabalhar menos, eu vou produzir mais e vou correr mais. Não, ele vai fazer o mesmo trabalho. E aí vem uma pergunta: eu sou um prestador de serviço, eu atendo de segunda a sexta. Os meus funcionários não trabalham sábado e não precisam trabalhar sábado. Então, a lei me permite até 44 e eu contrato por 40. Aí vem uma lei e fala, não pode 40. 4 por 3 também está errado, porque 4 por 3 daria 32 horas. E a lei diz 36, o que supõe que são de segunda a quinta e meio-dia de sexta. Então não é 4 por 3, não é que a gente vai trabalhar 4 e vai folgar 3. Está errado da mesma forma que 6 por 1 também. Então vamos lá, eu atendo de segunda a quinta e meio-dia de sexta. Vem algum cliente e me liga a 1h da tarde de sexta. Eu não vou atendê-lo? Eu tenho que atendê-lo. Então vou ter que contratar mais gente. Eu não tenho problema nenhum. O que eu vou fazer? Vou demitir todo mundo e vou contratar todo mundo de novo, pagando salários de acordo com a lei. E concluo. Tem um trabalho da Câmara de Indústria ou da Federação de Indústria do Rio Grande do Sul, o impacto vai ser 115 bilhões de reais. Mas ninguém está dando. Quando perguntada a deputada se ela sabia o impacto, falou que não. Falou que não sabe. Ela foi sincera, pelo menos, isso é muito valioso, para um político muito mais. Mas como pode ter tanta alegoria de coisas quando não tem um impacto econômico? Ninguém sabe o que vai resultar disso. Piperno, já vou abrir um espaço para você, porque eu vi que você já se manifestou aí, né, com sons, mas eu quero ouvir antes o Acácio. Fala, Acácio. Evandro, todo problema complexo tem uma solução fácil e errada. Eu acho que essa discussão um pouco é isso. A gente está se atentando à questão da jornada 6-1, que a rigor, e o Segré bem disse, ela é muito mais relacionada a 44 horas e 40 horas de trabalho, mas nós não estamos nos atentando, nós não estamos aprofundando as discussões relacionadas aos aspectos econômicos, ao custo que isso vai impor aos serviços essenciais e ao custo que isso vai impor ao nosso dia a dia, ao dia a dia de todos nós. Fazer uma comparação com a Europa é complexa, primeiro porque o Segré disse, a Europa é muito mais desenvolvida. Em segundo lugar, a Europa tem uma situação, tem uma pirâmide social muito mais regular que a nossa.
Aqui no Brasil nós temos 5 classes sociais, pelo menos. Na Europa nós temos 2, 3 classes sociais no máximo. Então há essa equiparação de horas, porque no final das contas, o grande volume de pessoas na Europa faz parte da classe média. Então, quando há essa jornada de trabalho, você afeta todas essas pessoas e, consequentemente, os aspectos econômicos não são tão afetados. No Brasil, não. A gente vai tratar da mesma forma classes muito diferentes. Isso, obviamente, vai impor mais restrições do que ganhos. Por isso que eu acho que há necessidade de nós aprofundarmos em todos os aspectos essa discussão. E você, Zé, como analisa? Pois, a Érica é uma deputada de São Paulo que defende aqui os direitos dos negros, LGBT, ela é de Franco da Rocha e tem um trabalho muito intenso, né, nesta área. Ela não contrata ninguém, mas é uma pedagoga formada na Universidade Federal de São Carlos e ela está do outro lado. É uma deputada que defende mais ligada assim, ao setor sindicalista trabalhista, não sindicalista patronal, né? Então, este é um posicionamento dela. O surpreendente é que este projeto tenha ganhado essa dimensão. Isto é muito surpreendente. Eu me lembro aqui que o deputado Vicentinho, também de São Paulo, ficou anos batalhando aqui a redução para 40 horas semanais. Nunca foi votado, isso nunca foi colocado em pauta e também nem chamou tanto assim a atenção. E agora vem esse projeto que desce para 36 horas semanais e ganha essa proporção. Acredito que haverá um momento em que um presidente da Câmara vai entender o processo e vai colocar em discussão, né? É um absurdo fazer uma mudança tão brusca assim na lei, porque vai desorganizar o mercado de trabalho que já está desorganizado. Aqui eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas assim, que tem um funcionário e que tem 10 mil funcionários. No Congresso vem representantes de grandes indústrias que reclamam da mesma coisa, da dificuldade de encontrar um bom funcionário e da dificuldade de contratar. Está difícil contratar, não tem funcionários. Por quê? O mercado brasileiro está passando por uma transformação. Há um setor do mercado de trabalho brasileiro que ganha um salário mínimo e para trabalhar 44 horas semanais mesmo, inclusive sábado e domingo. Então há um desequilíbrio. Isso que o Cássio falou é muito importante. É tratar todos de forma igual. Não pode. Há que se ter uma liberação. Aí o patrão vai contratar, ou o setor, através de um contrato coletivo de trabalho, que é pertinente, difícil de ser traçado, porque é entre sindicatos e não o patrão com o empregado, né? Então é preciso, sim, fazer um acerto. Até poderia dizer, olha, o máximo de trabalho semanal é 36 horas semanais, mas o patrão e o trabalhador definem de que forma isso vai ser, né? Trabalha só meio expediente durante o dia, o horário, enfim. É preciso desregulamentar o mercado de trabalho brasileiro. Já está na hora de desregulamentar. Ô, Gustavo Segré, eu acho que a menção que a deputada Érica Hilton estava falando sobre o aumento da produtividade tem a ver com aquele piloto que foi realizado na Europa e que também foi trazido aqui para o Brasil, com algumas empresas que toparam participar, neste caso da escala 4x3. E este piloto, conduzido com algumas empresas brasileiras, mostrou um aumento de produtividade, um aumento do descanso, uma redução do estresse e da insônia destes trabalhadores. Mas não foi algo ainda conduzido em larga escala com empresas de diferentes setores e, enfim, de uma maneira mais abrangente. Mas, no caso desse piloto, houve sim resultados positivos. E talvez seja essa a menção da deputada federal Érica Hilton, né? Algo que precisaria ainda ser discutido e também com outros setores, com outras empresas, para que fosse implementado. Eu quero saber de você, ô Fábio Piperno, por que você estava se manifestando durante a fala aqui do nosso amigo Segré? Não, porque veja, aqui no Brasil ocorreram pelo menos 4 momentos de mudanças que provocaram profundas transformações da sociedade, né? Que foi o fim da escravidão e aí trabalho pago. Depois, no começo dos anos 30, lá com Getúlio, implantação da CLT e tal. No começo dos anos 60, a criação do 13º e todas essas mudanças, né? Desde o fim do fim da escravidão, passando por CLT, a criação do 13º,
medidas vistas aí como absolutamente disruptivas e queriam bagunçar todo o sistema produtivo. E, mais tarde, a Constituição de 88 também provocou aí grandes mudanças nessa relação capital-trabalho. Então, isso nunca foi suave, isso nunca foi muito bem aceito por quem teria que arcar com mais custos e que sempre semeou também o caos, dizendo que não, agora vai acabar, agora o país... E não aconteceu nada disso. Então, é evidente que você sair disso que chamam de 6-1, as 44 horas semanais para 4, para 3, a gente está falando de uma mudança de 20%, passar de 44 para 36 horas, é claro que isso geraria um tsunami e tal, é óbvio que o outro lado ia reagir, mas também começam a aparecer as cifras mais translocadas do mundo. E veja, a gente está falando de um mercado de trabalho no qual tem muita gente ainda que recebe um dos menores salários mínimos da América do Sul, que já é pobre. Segunda coisa, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, a questão da desoneração. Então, há muito tempo as empresas também pagam menos por conta disso. Então, há uma série de fatores. E aqui a idade para aposentadoria ainda é relativamente alta se comparada com outros países. Então, aqui, o trabalhador fica mais tempo no mercado, né, usufruindo, obviamente, menos tempo da sua aposentadoria. Então, veja, não é óbvio que não é uma questão simples, mas também mudar o atual sistema não é nada absurdo. Fala, Segré. Eu me guio por dados e por estudos feitos e comprováveis. Quando você menciona o piloto, eu entendo o piloto. Mas a grande maioria dos contratantes são pequenas e médias empresas. Muitos desses trabalhos, sobretudo para empresas de serviço, é atendimento ao cliente. Vai atender mais clientes em meia hora? Vai fazer que os clientes cheguem mais cedo para que todo mundo seja atendido pelas pessoas que estarão disponíveis para dar esse serviço? E vão mais longe. Um trabalho da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, mostrou que o trabalho médio no Brasil é 37 horas. Ontem eu trouxe inclusive, que falava que era 39. Mas 39 é o trabalho, a quantidade de horas semanais promédio dos homens. Das mulheres é 35. Eu aceito todo e qualquer motivação, argumento para justificar esse projeto. Desde que alguém me diga, se alguém trabalha com um salário mínimo e ele vai trabalhar menos horas, se essa diferença que ele não vai trabalhar, ele vai descansar ou vai buscar outro trabalho e outro bico. Porque se for para trabalhar com outro trabalho e outro bico, então não estamos falando de descanso, estamos falando de um aumento escondido da renda da pessoa. E não sou contra isso, desde que aumenta a produtividade também. O problema é que vai ter um aumento da pejotização, porque quando é PJ é por serviço, é por trabalho. Ninguém está preocupado na quantidade de horas. Se eu trabalho menos horas ou mais horas, eu contrato, pronto. E eu tenho que aportar produtividade. Isso vai gerar, no começo, uma explosão de bem-estar. Depois vai começar a aparecer desemprego. E, finalmente, todo mundo vai continuar a trabalhar 40 e 44, só que com inflação mais alta, porque isso vai ser repassado ao consumidor.